Boa noite, bom dia, boa tarde. Depende do horário que você está assistindo essa reprise da segunda fase do desafio Expand. Boa noite, gente. Evi. Boa noite a todos. Vamos falar hoje da lei da vibração. Obrigada pelos coraçõezinhos, porque aí o Instagram mostra para mais pessoas quando vocês apertam os coraçõezinhos. Muito obrigada. Se alguém quiser escrever aí para mim, lei da vibração. Gostou? Look Black. Tem umas flores aqui também, ó. Boa noite, vamos falar, a gente está falando, para quem está perdido no desafio, de que nós estamos falando? Estamos falando das leis herméticas, leis universais. E hoje a gente vai falar da terceira lei, que é a lei da vibração. Isso, obrigada, querida, deixa eu fixar o comentário aqui, obrigada. Obrigada. Então, eu achei que meu outro telefone estava aqui, que eu ia botar uma musiquinha pra gente. Só se eu for lá pegar, hein? E vocês avisarem, ela já volta. Lei da vibração, isso mesmo. A gente falou sobre as outras leis lá. Quem estava aqui, que ouviu a gente falando sobre mentalismo e ouviu a gente falando sobre mentalismo e falamos sobre correspondência, né? Obrigada, gente. Quantos elogios. Obrigada mesmo. Então, a gente já falou sobre essas outras duas leis. São 7 leis, tá? Isso, leis universais. Mentalismo e lei da correspondência. Hoje a gente vai falar sobre a lei da vibração. E aí? Quero saber... Ontem não teve, né? Eu fiquei sem luz. E aí piscou muito a luz aqui e eu falei, não vou ficar entrando pra ficar piscando luz não, isso é muito complicado. E aí eu preferi não fazer e adiar pra hoje. Como é que foi esses dias aí pra vocês? A gestação desse conhecimento, né? Eu sei que nesses últimos 2 dias que a gente teve aula, foi assim, vocês ficaram bem impactados com o conteúdo, meio confusas, aprendendo, mas tentando entender vários cérebrozinhos. E queria saber como é que foi a gestação disso, né? Porque a gente não precisa, isso é muito importante falar, ainda mais num conteúdo denso. Isso serve para todos os conteúdos, tá? Tem algumas coisas que eu quero falar sobre as leis. Primeiro, vocês precisam estar muito cientes que eu tô aqui trazendo esse conteúdo para vocês na intenção mais maravilhosa do mundo e eu trago dentro do meu nível de entendimento, né? Que com certeza é alguns degraus na frente de vocês, alguns passos na frente de vocês, porém, não me coloca no lugar de uma super especialista. É importante falar isso, gente, porque existem chaves quando a gente está estudando, tá? E mesmo outras pessoas que vocês vejam falando, até uma pessoa muito especialista nisso, que tá muito aprofundada naquele tema, mesmo assim, essa pessoa tem próximos níveis para ir dentro de um conhecimento tão profundo quanto esse. Legal, ó. A Vanessa foi lá estudar um pouco. Maravilhoso, porque a gente tem 1 hora aqui juntos, né? Então, a gente vai até um determinado degrau e vocês podem sim fazer o movimento de estudar um pouquinho mais sobre isso aí por fora. O que eu queria que vocês fizessem? Soubessem disso, né? Que eu tô indo até onde eu posso dentro das leis, dentro do conhecimento das leis. E que vocês não desistam de aprender isso. Nenhum desses conhecimentos do desafio. Porque existe realmente um tempo de gestação pra gente compreender as coisas. Falando de leis universais, então, aí que vocês vão precisar de muito tempo mesmo, tá? Mas existe um tempo. Confiem nisso. Confiem. Achei muito legal o seu movimento, Vanessa, de você ir lá estudar e ir um pouquinho atrás disso, tá? Então, vamos lá. Eu tô aqui... né? Porque é um assunto denso, é um assunto que eu tô me aprofundando, é um assunto que eu tô estudando. Então, eu tenho até anotaçõezinhas aqui do lado. Obrigada, vocês estão fazendo tantos elogios. Obrigada, gente. São os seus olhos. Não,
são os seus olhos e é a vibração. Já que a gente vai falar de lei da vibração, isso aí, esses elogios todos que vocês estão fazendo pra mim, tem a ver com a minha vibração. Vocês sabiam disso? Que quando a gente percebe algo numa outra pessoa, isso tem a ver com a frequência e com a vibração? Vocês sabiam disso? Que a gente às vezes acha que tem a ver só com a aparência da pessoa ou algo do tipo, mas que isso tem a ver com a vibração? Escrevam aí se vocês tinham se dado conta disso. De que isso tem tudo a ver com a vibração. Como a gente percebe a outra pessoa e como as pessoas percebem a gente. A gente vai falar sobre isso, mas eu queria saber se vocês já tinham pensado nisso, né? Que quando a gente olha e admira alguém e se sente conectada com aquela pessoa por alguma razão, isso tem a ver com a parte energética, com a vibração. Vocês percebem isso? Ou não? Eu achava que não tinha nada a ver. Eu quero que vocês escrevam aqui. O brilho interior é isso. O tal brilho interior tem a ver. É um certo magnetismo, né? Que a gente fica de acordo com a nossa frequência. Sim, perceberam? Quando estamos bem, recebemos vibrações boas. Emanamos vibrações boas e aí recebemos de volta essa mesma vibração. É isso, tá? A lei da vibração, uma das coisas que ela vai falar isso. Quando a gente vai estudar a lei da vibração, como é que esse tema se tornou um pouquinho mais popular? Eu mostrei pra vocês outro dia um livro, né, que é O Segredo, The Secret. E tem vários outros filhos, né, do segredo, que é a magia, que é o poder, não sei o que lá. Esqueci agora o nome do livro. O Grande Poder. Eu até tenho ele aqui. Agora, onde tá, não sei, porque bagunçaram todos os meus livros aqui. Mesmo. Ficou tudo arrumadinho, vai tudo bagunçado. E aí, gente, a gente vai... Esse livro, né, que também é um documentário que tem lá no Netflix, tá? O Netflix tem 2 Os Segredos. Tem um filme que eu nunca assisti na minha vida e que eu só fiquei sabendo que assistiu porque eu mandei uma mentorada minha assistir o documentário, pedi, né, pra ela assistir o documentário, e ela tava assistindo o filme. E aí um belo dia ela me falou: Ana, mas tem um documentário também. Aí eu falei: não, peraí, é o documentário? Que era pra você estar vendo, você tá vendo o filme? Então ela vendo o filme. Então, é o documentário. É só vocês procurarem esse símbolozinho aqui, ó. The Secret, documentário O Segredo. Ele fala da lei da atração. Que a lei da atração a gente poderia falar... Débora, já assistiu o quê? O documentário ou o filme? O documentário com certeza você já viu. Mas já assistiu o filme também? Então, o filme, essa minha mentorada viu e disse que tem a ver também um pouquinho com isso. O Segredo, ele fala muito da lei da atração, que a gente poderia chamar também de lei da vibração, tá? Por quê? Ah, tá, o filme. A lei da atração é com... Esse mesmo. Isso aí é o filme. Ouse Sonhar é o filme. Falaram que é ótimo também, mas eu tô falando agora do documentário, tá? Que popularizou a lei da atração no mundo. A lei da atração é uma lei secundária, tá? A lei da vibração é a lei primária. Só para vocês entenderem. No final das contas, dá mais ou menos do mesmo, tá? A gente tá falando aqui hoje da lei da vibração. Porque o que tá por trás da lei da vibração é a lei... Não, da lei da atração é a lei da vibração. Então, a gente vai hoje falar da lei da vibração, tá? Eu não posso me aprofundar tanto, mas o que a lei da vibração diz? Que tudo vibra e absolutamente nada está parado. Tudo vibra, tá? Então, gente, mesmo que parece que está parado, esse objeto aqui, que é um negócio de botar vela, aquelas velinhas pequenininhas que iluminam, assim, bem pequenininha, bota na água, sabe? É isso aqui. Então, parece que está parado. Essa parede parece que está parada. Mas,
se você for olhar ali no pertinho, no microscópio, sei lá se o nome exatamente é um microscópio, você vai perceber que isso está vibrando. E tudo vibra. De uma forma mais simples da gente entender e falar, a gente pode falar que tudo é energia, tudo tem uma frequência. Vamos começar a falar de frequência? Eu acho que essa palavra vai ajudar vocês a entenderem. Então tudo, um celular, um carro, eu e você, a gente tá o tempo todo vibrando. Só que a gente vibra numa determinada velocidade que a gente não percebe. É igual uma roda. Quando a gente assiste, eu não sei se vocês às vezes assistiram Fórmula 1 ou uma roda que tá rodando muito rápido, se vocês já observaram, parece que ela tá parada. A própria roda do carro, se você olhar pela janela aí, tá andando de carro, ela parece que tá parada porque ela tá vibrando muito, 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 muito rápido, tá? Então tudo no universo, a lei diz, tudo no universo vibra, tudo está em movimento e em uma determinada frequência. Até aí tudo bem? Parece esquisito, vocês estão entendendo, vocês estão concordando, vocês estão discordando, mas se discordar também não adianta discordar, porque o que a gente tem que estar aberto quando a gente vai estudar um conhecimento assim, diferentão do que a gente está acostumado? A gente tem que perceber que com os conhecimentos que a gente tem até agora, a gente está produzindo determinados resultados, tá? Na nossa vida. E quando a gente se abre para novos conhecimentos, a gente está com grandes possibilidades de começar a ter novos resultados na nossa vida. Então, quando a gente não compreende algo, isso é um bom sinal. Quer dizer assim, cara, eu nunca ouvi esse negócio. Meu cérebro tá dando um bug aqui e tá estranhando essa nova informação. Tá tudo bem, a gente tem uma dificuldade. São as tais chaves, tá? Que a gente vai abrindo. Quer dizer que se hoje é a primeira vez na sua vida que você escuta falar sobre a lei da vibração, tá tudo bem que você não compreenda completamente isso. E é, inclusive, esperado que você não entenda. E é, inclusive, maravilhoso que você não entenda, né, completamente. Porque quer dizer que você está acessando um conhecimento novo. E se você está acessando um conhecimento novo e implementar na sua vida, você vai ter resultados novos. Se eu ainda não tenho novos resultados na minha vida, em determinada área, é porque eu não tenho consciência de como ter. Não é verdade? Pô, quem sabe essa informação aqui que eu tava precisando. Eu vou te falar, queridos, vou falar pra vocês que é muito precioso esse conhecimento, tá? Entender como as leis funcionam, já que estamos todos, completamente todos, exceto o todo, né? Tudo que existe aqui nesse universo está submetido às leis, menos a própria lei, que é o todo. Porque o todo é a lei. Por isso ele não está submetido. Todo o resto está. Inclusive pra gente que falou dos planos ontem, né? Ontem não, porque ontem faltou luz. Antes de ontem, anteontem, em todos os planos, plano espiritual, plano mental e plano físico, tudo está submetido às leis. Então é super importante você entender, porque você começa a perceber que se existe algum resultado na sua vida que você não está curtindo, você pode ir visitar as leis, né? Você pode fazer uma reflexão sobre as leis e falar assim, cara, eu tô desalinhada com alguma das leis. Não é que você vá usar. Você não fala, vou usar a lei da atração, vou usar a lei da vibração. A gente não usa, porque a gente já está submetido a elas. A gente se alinha com as leis, tá? Então vamos lá. Quando eu digo que tudo no universo vibra, gente, tudo tem uma frequência. As pessoas têm uma frequência, né? Eu já falei. Só que a nossa frequência varia de acordo com como a gente vai usando isso. Mas vocês já perceberam? Agora vamos falar de algumas coisas aí que venha bem pra prática, né? As músicas têm uma frequência, por exemplo. E a gente não tá falando de nenhum tipo de moralismo. Mas olha só, vamos observar como é a frequência, sei lá, de uma música clássica e como é a frequência de um funk, por exemplo. É totalmente diferente.
Não só por causa da música, da batida, isso também tem frequências diferentes, tá? Mas por causa da letra. Por exemplo, pode parecer uma coisa muito estranha, mas se você escuta um determinado tipo de música de sofrência, né? De sofrência mesmo, tipo de traição, de foi abandonada, de foi não sei o que lá, eu não sei o que, tá lamentando e tá não sei o que. Eu nem sei porque eu não escuto, sei lá, música sertaneja, né? Mas esse é um bom exemplo aí que eu escuto muitas pessoas falando de música de sofrência. Eu posso incluir, inclusive, os sambas que eu escutava muito e que hoje em dia eu escuto muito menos por causa disso. Eu quase não escuto. Mesmo gostando. Porque eu observo, eu gosto de ouvir alguns, eu gosto de dançar, mas eu também tomo cuidado com as letras para não ficar muito na sofrência. Por quê? Vocês percebem que tudo, pra gente programar a nossa mente, né? Pra gente... Como programamos a nossa mente até agora? Através de muita repetição. E se eu quero reprogramar a minha mente, as minhas crenças, a solução é também através de muita repetição. E se eu escuto uma música que fala de sofrência o dia inteiro, e aí eu assisto a novela que só fala de sofrência, e aí eu assisto o jornal que fala, não sei o que, eu nem sei que fala, porque eu não assisto essas coisas, mas... E o filme que todo mundo sofre por amor. Cara, você vai se conectar com essa frequência. Porque você vai permitindo que certas crenças e certas imagens entrem aqui na sua mente, tá? Isso é totalmente real. Se liga. Por que as pessoas falam que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive? Então, assim, cara, todo mundo quero crescer... Quero evoluir, quero amadurecer, quero fazer mais dinheiro, quero não sei o que lá. Mas eu continuo andando, sei lá, vamos dar um exemplo. Eu percebi que eu tinha... Vamos lá, vamos falar no presente. Que eu não estava manifestando uma vida financeira bacana como eu sonho. Ou uma vida amorosa como eu sonho. Como eu quero viver. Então eu tinha clareza do que eu queria viver, mas de repente eu começo a ver que eu tô criando uma realidade diferente da que eu quero viver. Se você observar as coisas os ambientes, as coisas que você escuta todo dia sobre dinheiro, sobre relacionamento amoroso, você vai ver que você é contaminado por isso. Porque na hora que... Sabe por quê, gente? Lembra que a gente falou lá na primeira fase do desafio? Vocês lembram que eu falei que a gente tem as crenças familiares, lá no comecinho da serpente, tal, que a gente nem tá mais falando desse tema, né? As pessoas, as crenças, elas são verdades absolutas para as pessoas. E são sempre baseadas nas experiências que elas viveram, ou que elas viram, ou que elas ouviram. Isso quer dizer que a gente nem concebe algo diferente do que a gente nunca viu, ou nunca viveu, ou nunca observou alguém vivendo. Então, ali numa outra fase da minha vida, vamos dar um exemplo. Vamos lá, leva pra tua vida aí. Todos nós, você estava numa fase da sua vida onde vamos repetir isso, o seu resultado é diferente do que você gostaria de viver. São experiências diferentes. Observa os teus papos. Então, vamos supor que você sempre conta com uma determinada amiga tua sobre os carinhas que você fica, os caras que você está conhecendo, os caras que você está saindo, ou o cara que você está saindo, enfim. E aí você sempre escuta determinadas coisas dessa pessoa que estão completamente contaminadas. E essa pessoa te ama muito, tá? Essa tua amiga, ela te ama. Ou você conta pra tua mãe, a tua mãe te ama muito, ninguém tá falando que não. Ou teu irmão te ama muito. Só que eles têm crenças sobre as coisas. E você começa, sem perceber, a criar imagens na tua cabeça que vão ferrar o teu relacionamento. Escuta o que eu tô te falando. Eu já passei por isso, tá? De não ter nenhuma crença sobre uma determinada pessoa e do nada começar a ter várias crenças sobre aquilo, milhões de crenças que não eram minhas, mas porque eu comecei a escutar de um monte de gente e comecei a criar histórias na minha cabeça. Vocês já passaram por isso? Vocês conseguem perceber isso
gente tá falando de crença, a gente tá falando de vibração, mas a gente tá falando de crença. E aí eu vou entrar na vibração. Eu quero saber se alguém já passou por isso, percebe que se contamina com as crenças de quem tá em volta. Detalhe, isso não é culpa das pessoas. É agora que eu vou entrar com a vibração. Mas primeiro eu quero ouvir vocês falaram. Escreve eu quem já passou por isso. De nem ter uma crença determinada sobre dinheiro, ou sobre a vida, ou sobre trabalho, ou sobre relacionamento. E percebe que se contaminou, né? Cara, talvez a tua ficha caia exatamente agora. De você falar, cara, eu nem tinha percebido. Mas é verdade que, tem um negócio aqui que eu acho sobre relacionamento que a minha mãe sempre falou. Ou que o meu irmão sempre falou. Ou que não sei quem sempre falou. Tá se dando conta disso que eu tô falando? Algumas pessoas, várias vezes. Tá, agora vai chegar a hora da verdade, a hora da piritada. As amigas. Assim como a gente faz o mesmo, tá, gente? A gente faz o mesmo. Se a gente não estiver muito ligada, a gente vai pegar e a gente contamina também. Quando você tá num trabalho profundo disso, né? Eu passei por uma situação dessa hoje. Eu ainda não posso contar pra vocês de um projeto novo. Mas assim, eu passei por uma situação dessa hoje. De falar que não ia fazer uma determinada coisa num projeto, tá? Porque isso ia me atrapalhar. E depois entrar em contato com a pessoa de novo e falar assim, peraí, não, isso pode dar certo sim, é crença. Porque um dia alguém me falou que dessa forma não dava certo, mas só eu crio minha realidade. Vamos criar pra dar certo esse negócio. Vambora. E sentei, fiz uma reunião e criei um projeto novo. Tá? Então, assim, tudo pode ser visto dessa forma, mas eu tô muito atenta, eu tô muito ligada. Então, se você tem vivido no piloto automático, cuidado, porque se a gente tá no piloto automático, a gente acaba sendo governado por outras crenças de outras pessoas, tá? Boa noite, amores. Então, vamos lá. O que é importante a gente saber aqui da nossa responsabilidade, né? Quando a gente fala as amigas, os amigos, a família e tal. A gente só se conecta com pessoas que estão na mesma vibração que a gente. Porque essa lei também fala isso, que semelhante atrai semelhante. Isso quer dizer que, presta atenção, agora vocês vão tomar uma piritada braba. Você tá ali na sua casa. Aí mora você e mais 2 pessoas na sua casa, sei lá, tá? Você, sua irmã, sua mãe, você, teu marido, teu filho, não importa. E aí você fala, nossa, eles são cheios de crenças tal, a vibração dessa casa é horrível, e cara, não tá rolando. Aí eu vou te pegar. Primeiro, se você ainda está morando nessa determinada casa e as coisas estão fluindo desse jeito, isso significa que você está na mesma vibração que eles. Por isso está atraindo essas pessoas, tá? Cara, no meu trabalho todo mundo é super encalatrado com dinheiro, realmente eu tô super influenciada. Não, você não tá só influenciada. Você, num ambiente que tem 3 pessoas, você, meu querido, minha querida, é responsável por criar 1/3 da energia desse espaço, desse ambiente. Então você nunca é vítima. Quando você acha que é vítima, tu tá sem poder. Pode ter certeza disso, tá? Caiu um piano na cabeça de vocês aí, bota um pianinho aí pra mim. Se caiu. Ana, meu Deus. Outro dia, uma mentorada minha. Vou contar a história dela. Ela me mandou uma mensagem. Cara, não sei como, mas eu tomei um golpe tal. Um golpe aí financeiro. Nem foi tão grande, mas eu tomei. Eu falei, cara, você criou isso. Não sei se você ficou escutando historinha de golpe, não sei se você baixou a tua frequência tal, mas quando você e esse cara que te deu o golpe, vocês se atraíram, vocês ficaram na mesma frequência. E ela tá trabalhando muito, e tá com a frequência subindo, mas foi um momento que ela deve ter dado um mole, ou escutou alguém contando, né? Porque você fica escutando essas notícias aí. Teve uma outra pessoa que eu atendo também que tinha caído num golpe.
que eu fiz? Eu falei, eu nem quero saber dessa história. Nem me conta. Você criou, que crenças suas... Aí eu trabalhei nas crenças que criaram. Eu falei, para de contar a história para as pessoas. Você tá encalacrando a vida das pessoas contando essa história. Vai criar imagem na cabeça das pessoas contando essa história horrível. E vai criar mais disso pelo mundo. Chega. Tomou golpe. Aceita que dói menos. Você criou. E veja quais foram as suas crenças que criaram isso. É só isso que você tem que fazer. E refaça essa crença. Por quê, gente? Por que a gente está falando de crença? Porque a nossa vibração, ela começa com determinados pensamentos. Aí que a gente vai aprender a mudar, a transmutar, a fazer o que a gente chama de a verdadeira alquimia da vida. Que é você pegar um determinado pensamento que vira uma emoção ou sentimento, que vira uma vibração. Então, se a gente está falando da lei da vibração, a gente está falando que, mesmo assim, eu preciso cuidar das minhas crenças. E que as minhas crenças, ou seja, os meus pensamentos, criam também a minha vibração e a minha frequência. Por isso que eu tô falando que se você fica o dia inteiro chorando, botando muita emoção naquela música de sofrência, você tá criando isso aí, já isso aí chega em você. Quem vai parar de ouvir música de sofrência aí? Me conta. Quem vai parar de ouvir música de sofrência porque não tá afim de criar esse tipo de encalacramento na vida? Pelo amor de Deus. Quem vai prestar atenção nos filmes que vê? Quem vai parar de ver notícia ruim? Pelo amor de Deus, gente, para de ver notícia ruim. Para. Quem vai parar de receber ligação daquelas pessoas que só ficam reclamando da vida? Eu recebi uma mensagem lá na caixinha. Tá lá. O que eu faço então com um parente meu, sei lá, com a minha tia que fica ligando todo dia pra reclamar da vida e, cara, né, falando negócio de frequência. Eu falei, não atende. Você já explicou pra essa pessoa, né? Eu falei assim na minha cabeça, porque eu ainda não respondi a caixinha. Mas eu tô falando porque outras pessoas já me perguntaram, eles falaram, não, mas não dá, minha tia. Eu falei, gente, então faz isso que você continua se ferrando aí na vida, né? As pessoas não querem fazer nada. Você precisa aprender a dar limite para as coisas. Você precisa aprender a cuidar dos seus ambientes, das coisas que você escuta. A primeira nutrição que existe não é a nutrição do que a gente come pela nossa boca. A primeira nutrição é o que a gente consome com nossos olhos e com nossos ouvidos. Tem que cuidar disso. Porque até isso vai influenciar na maneira como você se trata. Entende? Até isso vai influenciar na maneira como você se trata. Então, tem que cuidar. E ninguém pode fazer isso por você. Se tem um parente seu que te liga pra encher teu saco, contando tragédia todo dia, você pode falar, né? Você não vai sumir da vida das pessoas, mas você vai falar, cara, não tô mais a fim de escutar sobre esse assunto. Se for pra me ligar pra ficar reclamando, nem me liga. Né? Tô falando pra você falar com educação, você não precisa dar um fora nas pessoas. Se a pessoa continua, cara, mas manda pelo WhatsApp tragédia, notícia. Eu nem abro. Cara, as pessoas já sabem. Tem uma tia minha que eu amo, que ela me mandou essa semana um negócio. Quando eu li o título do negócio, eu falei, o que é isso? Ela nem respondeu. Porque, tipo assim, não me manda essas coisas. Eu não vou abrir. Eu, inclusive, deleto. Olha só, a gente tem que se proteger num nível que é o seguinte. Vou dar um exemplo de como, né? Eu gosto de ensinar pra vocês, na prática, o tipo de coisa que eu faço pra preservar a minha energia, a minha vibração, a minha frequência. Eu tava ali passando por um conflito com uma pessoa. A pessoa começou a escrever coisas que eu não queria ler 2 vezes. Eu queria ler só uma vez. Se eu tivesse que resolver, se eu não tivesse que resolver, se fosse uma coisa que eu poderia deixar a pessoa falando sozinha, você deixa a pessoa falando sozinha, bota energia 0 naquilo, para aquilo não crescer. Se é algo que você realmente precisa responder, você responde, tá? E apaga a mensagem para que você não leia aquele negócio. Agora, o que as pessoas fazem?
além de responder, ainda pega o telefone, o WhatsApp, telefone que eu digo é telefone, WhatsApp, sei lá o quê, e conta para 10 pessoas aquela história. Olha o que você está fazendo com a sua vibração e com a sua frequência. Se você entra nessa frequência de algo que está te trazendo sofrimento, que está baixando a tua frequência, como é que funciona isso? Você está emanando, é um campo, gente, que vai e volta, vai e volta. Você vai receber aquilo de volta. A linguagem do universo, elas são as nossas emoções, tá? É como se o Criador não falasse... As palavras têm poder? Tem. Mas por que elas têm poder? Porque elas te trazem uma determinada emoção, tá? Porque a linguagem do universo é a emoção. Isso quer dizer que não adianta você falar nada da boca para fora se o que você está sentindo é o oposto do que você está falando. O que você sente, a sua vibração, ela é soberana. Ela é a mais importante de tudo. Por isso que você ficar contando a história, ficar se vitimizando, ficar não sei o que lá, não, você vai criar mais disso na sua vida. Você entra numa determinada frequência quando você começa a reclamar. E sabe o que você vai receber? Mais coisas para reclamar. Porque você está emanando essa frequência. Estão entendendo isso? Evito assistir jornal por causa da notícia ruim. Então não assiste nada. Porque eu vou te falar a verdade. Eu não assisto televisão há anos, né? Porque tem uns 15 anos, eu acho, que eu não assisto televisão. Eu assistia série, mas eu não cuidava tanto das séries. Ainda vi umas coisas meio assim, mas sempre nada. Enfim. Já é muito melhor do que a maioria, né? Vejo os desenhozinhos aqui do Gael, deixo o Gael ver desenho e tal, cuido pra ver o que ele tá vendo também por causa disso, justamente por causa disso. Mas você evite assistir jornal, nem assiste. Tem uma página aqui que eu assistia, que eu não vou falar o nome, porque eu acompanhei durante muitos anos e eu adorava essa página. Porque era uma página de notícias boas aqui no Instagram, de boas notícias. Só que essa página começou a postar coisas bizarras e nem um pouco boas notícias, péssimas notícias, para conseguir dinheiro para ajudar essas pessoas que estavam numa situação péssima. Ou seja, eu parei de seguir. Porque a página, ela começou a postar notícias ruins. Porque isso realmente dá ibope. As pessoas estão viciadas nesse negócio, cara. As pessoas estão viciadas em reclamar. As pessoas estão, sei lá, entende? As pessoas não sabem, não conhecem as leis. Então a lei da vibração, ela é muito poderosa para você compreender que realmente o que você emana é o que você recebe de volta. Isso quer dizer que, cara, eu quero mais amor na minha vida. Emane amor. Distribua amor. Você vai receber isso de volta. É lei. Lei quer dizer que acontece 100% das vezes. Não tem exceção. Lei da gravidade. Se eu tacar 15 mil lápis desse aqui na minha janela agora, que tá aqui na minha frente, os 15 mil lápis vão cair lá embaixo. Cara, mas uma vez algum lápis não vai cair? Não. Todas as 15 mil vezes, os 15 mil lápis vão cair. É lei. Quando a gente fala lei, não tem exceção. A lei da vibração não tem exceção. Por isso que você não pode reclamar das coisas que você recebe. Porque sempre tem a ver com a sua vibração. Agora, o que as pessoas não sabem? Nossa, não, mas eu nem pensei, nem falei nada pra essa pessoa tá me tratando mal. Eu já falei pra vocês sobre os diálogos mentais. Por que os diálogos mentais atingem as pessoas? Porque é vibração. Eu tô aqui me trabalhando e aí eu tô lá e eu encontro a minha mãe. E a minha mãe sempre fala um negócio que me estressa. Eu falo, cara, eu tô me controlando, não vou falar nada. Mas enquanto ela tá lá falando um monte de coisa que me estressa, eu tô olhando pra cara dela e falando, xingando ela, falando um monte de merda aqui na minha cabeça. Eu tô vibrando, a pessoa sente e a pessoa vai te dar aquilo ali de volta. É lei. Se não for exatamente a pessoa, outras pessoas, outras situações. É igual você acordar de manhã e falar, cara, não queria acordar, não queria ir pra esse trabalho. Aí você levanta, bate o dedinho na quina da parede, aí você, caraca,
faz não sei o que lá, derrama o café, daqui a pouco recebe uma mensagem. Você vai emendando uma coisa na outra, porque é lei. Você está vibrando uma determinada coisa e você vai receber essa coisa de volta. Sinto muito, querida, é lei. Meu Deus, por que isso acontece? Porque acontece, é assim que acontece e é muito justo que aconteça, inclusive. Deixa eu ver o que mais eu quero falar pra vocês. Escrevam aí as dúvidas de vocês. O que são essas coisas das leis, né? Esse é o jogo. Assim que as coisas funcionam aqui. Então não adianta nem você questionar e brigar com isso. É tipo, cara, eu quero jogar esse jogo aqui. Vou entrar nessa quadra aqui e vou falar, pô, eu quero jogar esse jogo. Quais são as regras? São essas as regras. Eu tô te apresentando as regras pra você entender e viver melhor, tá bom? E tá tudo na sua responsabilidade. É você que escolhe. Porque, né, tudo que você pensa e sente acaba influenciando, né, o seu campo vibracional. Super interessante, né, isso do diálogo mental, é mesmo. É mesmo, porque às vezes a gente acha, eu achei isso durante muito tempo, que era só o que eu tava falando, eu tava me esforçando ali pra fazer e eu não cuidava disso, né, não cuidava dessas coisas que eu tava pensando escondidinha. E é por isso, apesar, né, de trabalhar com constelação e perceber muito o campo das pessoas, né, e perceber e falar, cara, essa pessoa não tá falando, mas tem alguma coisa aqui que ela tá sentindo, ela tá muito estranha hoje, né, essa pessoa tá estranha comigo. Eu já percebia que a pessoa tava ali pensando, vibrando alguma coisa. Todo mundo percebe, se tiver atento, tá? Todo mundo percebe se estiver atento. Gente, diálogo mental nada mais nada menos do que você saber que tudo que você tá pensando, você não precisa abrir a boca. Você tá vibrando. E isso vai chegar na pessoa. Se eu fico o dia inteiro xingando outra pessoa, eu tô querendo melhorar, mas eu fico xingando ou pensando coisas sobre a pessoa, coisas ruins, a pessoa recebe aquilo. Nós estamos todos emaranhados numa grande teia. Uma grande consciência. Imagina que nós tem uma grande teia aqui que une todos nós. Então tudo que a gente vibra chega para as pessoas. O meu filho perguntou, de vez em quando perguntou hoje, mamãe, quando vai acabar o Covid? Eu falei, porque ele fala, a gente manifestou, a gente vai manifestar uma vaga, ele sabe tudo sobre isso, tá? Já. Eu morro de rir do negócio de manifestar agora, tudo pra ele é manifestar. É muito engraçado. Mas assim, eu ensino esse tipo de coisa pra ele também, né? Que eu tô ensinando pra vocês. Mas olha só, quando vai acabar o Covid e tal, e eu não tô falando exatamente do Covid agora, né? Mas eu falei, cara, quando todo mundo acreditar que vai acabar, entendeu? E aí vai alinhar o pensamento com o sentimento, com a vibração e com hábitos e comportamentos, obviamente. Mas precisamos crer para ver. Tem um livro aqui maravilhoso, que agora eu não lembro de quem é. Ela bagunçou todos os meus livros, cara, vontade de matar. É diálogo mental não, porque eu já falei isso pra essa pessoa que bagunçou meus livros, que é o crer para ver, né? A gente precisa acreditar para depois a gente ver. Então, como a gente pode ser uma contribuição para que isso acabe? É acreditando, né? Vibrando alto, porque as doenças elas têm uma frequência mais baixa. A gente só se conecta também com as doenças se a gente tiver uma frequência baixa, né? Quando eu peguei Covid, eu tava com uma frequência muito baixa, eu tava passando por um problema muito sério na minha vida e eu tava com uma frequência no pé e por isso eu fiquei com Covid. É assim, tá? O que acontece? Quando você tá na rua e fica falando mentalmente com Deus, também é considerado? É o maior diálogo mental, falar com Deus, né? Você tá falando com Deus, com certeza, você tá falando com Ele, com o próprio Deus, com o todo. Mas tem um vídeo, cara, eu acho que é da Louise Hay, que mostra as pessoas andando na rua, cada uma pensando uma coisa, né? Falando, eu vou encontrar aquela pessoa, que saco, não sei o que lá. Gente, isso funciona. Começa a ver o melhor das pessoas e falar o melhor sobre as pessoas, porque aquilo vai se manifestar pra gente. É como se fosse aquela face da pessoa, né? Porque dentro da pessoa existem
existe tudo, existe um mundo, existem todas as possibilidades. Então, se você sempre espera o pior de alguém, é isso que vai se apresentar pra você. E acontece, às vezes a gente fica esperando o pior de alguém mesmo, né? Eu tô lembrando de histórias da minha vida aqui e de coisas, milagres que eu já vi acontecer na vida das pessoas depois de uma constelação familiar, porque a pessoa conseguiu ressignificar e não esperar mais o pior, nem nada dos pais, e compreender e conseguir deixar fluir aquele amor, e aí a pessoa milagrosamente começa a receber amor desses pais, sendo que se sentiu rejeitada a vida inteira, sei lá. Realmente a vibração é uma lei, e se você vibra aquilo, você vai receber aquilo de volta, é inevitável, tá? Sim, com certeza. A gente vai recebendo e a gente vai dando. Às vezes você tá ali num ambiente, sei lá, numa fila, e você tá estressado com aquela pessoa, que a fila, porra, você tá lerda, não sei o quê. Cara, aquilo ali vai piorar, sabe? Tenha paciência. Tenha empatia. Mande boas vibrações pra aquela pessoa, que com certeza as coisas vão fluir muito mais rápido, em vez de você ficar reclamando e mandando vibrações horríveis pra caixa do supermercado. Entendeu o que eu tô falando? A pessoa recebe aquilo e ela reage àquilo ali, tá? As coisas que a gente tá mandando. E aí você nunca sabe por que a sua vida não melhora, por que você não tem bons relacionamentos com as pessoas sentem coisas ruins perto de você. Por isso, que não adianta você ficar calado falando esses negócios, tá? Sim, é pro lado bom ou ruim. É como se não. O universo é neutro. A gente tem essa possibilidade de vibrar o que a gente quiser. É claro, gente, que como uma criatura do Criador que somos criaturas, é claro que, assim, a grande intenção do Criador é que a gente vibre as melhores coisas, porque a gente tem esse poder e essa possibilidade através dos nossos pensamentos. E a gente pode levar nossos pensamentos para onde a gente quiser. A gente pode pensar o que a gente quiser. Os nossos pensamentos são escolhas. Se você viver no piloto automático, amanhã a gente tem uma média de 70 mil pensamentos, tá? Por dia. Se você não ficar atenta a isso, amanhã você vai pensar... Tô morrendo de calor. Amanhã você vai pensar, sei lá, 90% dos mesmos pensamentos, tá? Que você pensou hoje. Se você ficar no piloto automático, você vai todo dia pensar as mesmas coisas. Por isso que as pessoas acabam pensando as mesmas coisas e criando as mesmas coisas o tempo inteiro, tá? Deu pra entender isso? Agora, se você fica atento e começa a trabalhar e perceber que você cria a sua realidade, né? Você vai começar a ficar atento a esses pensamentos. E naturalmente a sua vibração vai mudar. Porque se você muda os seus pensamentos, a sua emoção é diferente e, portanto, a sua vibração também vai ser diferente, tá? Tudo em harmonia com a sua vibração é atraído para a sua vida. Tudo em harmonia com a sua vibração é atraído para a sua vida. Ou seja, você só pode ter aquilo, tá? Você só pode ter aquilo que está em ressonância com a sua vibração. Então, será que essas coisas que você quer estão em ressonância com a sua vibração? Por que ter dinheiro? Vamos falar de dinheiro, né? Que é bem palpável, assim. É uma questão de mentalidade. Por causa disso. O que você pensa, cara? Se você pensa, dinheiro é sujo e você quer ser limpo, eu quero ser limpa. E eu tenho uma crença que eu escutei lá da minha família que dinheiro é sujo. O que você vai fazer, cara? Você vai dar um jeito de não ter dinheiro, tá? É difícil fazer dinheiro, é difícil ganhar dinheiro, sei lá. Se você acha difícil, a tua mente vai criar situações, você vai vibrar isso e você vai atrair mais disso, tá? É possível ressignificar o pensamento? Claro que sim. É a gente mudar as nossas crenças, a gente não muda a nossa história. Eu não tenho como ter passado por uma situação na minha vida, ir lá e mudar essa história. Mas eu tenho como ir lá nessa história
e perceber, cara, eu criei essa realidade. Beleza, quais são as crenças que criaram? Porque são exatamente as crenças que ressoam com essa realidade. Exatamente. Então eu vou trabalhando para mudar as crenças, ressignificar o pensamento. Como? Por muita repetição. Com muita repetição. Com compreensão de que eu não sou uma vítima, mas que eu crio a minha realidade. Através dos meus pensamentos, sentimentos, emoções, vibração, etc. E percebendo qual foi a lição que veio através daquilo ali. Quando eu aprendo a lição, eu sou capaz de olhar para aquela mesma história e te contar aqui sem uma gota de sofrimento e sem vitimismo nenhum. Aí eu sei que eu curei essa parada, tá? Precisando vibrar saúde aqui em casa, um fica bom e o outro pega Covid. Ainda bem que estou confiante. Exatamente. Você vibra saúde e você vai fazer coisas na sua vida para você vibrar alto. O que, por exemplo? Escrevam aí o que vocês sentem que fazem vocês vibrarem alto. Quais são as emoções, quais são os sentimentos. E aí vocês podem também me dar alguns exemplos de coisas práticas que vocês fazem para aumentar a vibração de vocês. E eu vou falar algumas coisas também, mas eu queria ouvir vocês. Tá? Porque você não precisa fazer uma terapia da frequência. Isso é maravilhoso também. Eu faço, tá? Eu recebo reiki, eu faço reiki, eu faço não sei o que lá. Tá tudo bem a gente fazer. É ótimo. Mas não pode ser só isso. Existem coisas que a gente pode fazer o tempo inteiro, o dia inteiro, todos os dias, que vão botar nossa frequência alta. Dançar. Eu uso muito dançar. Eu danço todo dia. Andar no mato, contato com a natureza, contemplar a natureza, com certeza. Tudo isso aí são coisas que aumentam a nossa vibração. O que mais? Que vocês costumam fazer para aumentar as vibrações? Acupuntura, tá? Pode ser que aumente sua vibração. Malho, também acho que fazer exercício aumenta muito a vibração. Ouvir músicas relaxantes, ficar em contato com a natureza, orar, sem dúvida, porque o Criador é a maior frequência que existe. É a maior frequência que existe. Então, se você se conecta com Ele, naturalmente você tá... Agora, se você se conectar, orar, pedindo, suplicando, chorando, sua vibração pode baixar, mesmo assim. Boa música, meditação, contemplar a natureza. Você vê que todo mundo fala das mesmas coisas? Meditar, cantar. Gente, cantar. Eu canto aos berros também. E é muito bom. Eu cantei muito dentro do carro. Muito, 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 muito. É isso. Tenha playlists pra isso. Sexo. Sexo se for, né? Legal. Se você tiver um monte de crença sobre sexo, pode ser que baixe sua vibração. Se você faz sexo com uma pessoa que tem uma vibração meio baixa, também se mistura. E eu vou te falar, você pega esse negócio aí sério, tá? Se liga com quem vocês estão transando. Tô falando sério. Porque é uma troca de energia muito forte o sexo, tá? Muito forte. E às vezes você vai levar um tempo pra você baixar, subir a tua energia de novo, você se limpar daquele negócio ali. Tô falando sério. Divido qual playlist que vocês querem. Eu escuto muito louvor quando, né, pra subir minha vibração. E, gente, eu não sou de nenhuma igreja, eu não tenho religião, mas é uma música que sobe a minha vibe, porque fala coisas positivas, fala de confiar em Deus, fala de eu me sentir amada, de eu me sentir completa, de eu me sentir plena, barará, 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 para levar a vibração. Tem várias. Se você gosta, a música que você gosta de ouvir já aumenta a sua vibração. Agora, realmente, se você gosta só de música de sofrência, ferrou, porque aquela letra fica entrando igual uma reprogramação mental na tua cabeça, tá? Então é isso, é mudar os paradigmas. O que é paradigma? O que é paradigma? Obrigada, querida. Eu tô recebendo muitos elogios hoje. Quanto mais elogios eu recebo, mais elogios eu recebo. Você vê que isso é vibração. Olha só.
deixa eu falar pra vocês. Os paradigmas são os conjuntos de crença que a gente tem sobre alguma coisa, tá? Então, paradigmas sobre dinheiro é tudo que eu penso, é aquele bolo, aquele bloco de troço que eu penso sobre dinheiro. E os paradigmas podem ser bons, a gente só muda os paradigmas, né? Podem ser positivos. E se eu vou transmutando ali, fazendo essa alquimia com os pensamentos que eu tenho sobre determinada coisa, eu vou mudando os meus resultados também a partir da mudança das minhas crenças, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, como que a gente usa a vibração? Dessa forma que eu tô falando aqui, né? Na prática. Através dos nossos pensamentos e mudanças de paradigma, alinhados com os resultados que a gente quer ter. E para isso a gente precisa olhar para dentro e se investigar. E olhar se eu tô tendo resultados ruins, que me desagradam na minha vida financeira, na minha vida profissional, na minha vida amorosa, na minha vida saúde, no meu corpo. Não importa. Eu estou criando isso com meus pensamentos, com a minha vibração. Então eu vou começar a pensar, o que será que eu penso sobre isso, cara? O que será que eu penso? Como será que eu estou nutrindo a minha mente para criar essas crenças? E eu vou começar a conscientemente olhar para os meus pensamentos e começar a intencionalmente pensar coisas diferentes, né? Questionar esses pensamentos. Por exemplo, ninguém faz dinheiro na pandemia. Isso é mentira. Porque a maioria das pessoas fez muito mais dinheiro na pandemia. Eu sou uma delas. Que eu fiz muito mais dinheiro na pandemia. Porque eu tinha essa crença. Eu olhei e eu falei, cara, vou migrar totalmente. Eu não fiquei enrolando. Eu não fiquei na lamentação. Eu vou contar a história pra vocês. Eu fazia muitos grupos presenciais de constelação. Tenho muitos clientes aqui. Não sei nem se tem alguma aí presencial nesse momento. Imediatamente não. Umas 2 semanas depois, eu parei de brigar com a vida e falei, cara, vou migrar 100% para online. Eu tinha crenças que a constelação online, não queria fazer. Eu fazia já algumas, mas não tinha. Olha só a crença que eu tinha. E se eu tivesse ficado nessa crença, eu estaria totalmente encalacrada até hoje. Eu me abri e eu falei, a vida tá me pedindo isso, então eu vou migrar 100% para online. Assim eu fiz e tá tudo bem. A minha vida ficou muito melhor em todos os sentidos, tá? Então tudo são crenças. A gente tem que estar constantemente olhando para as nossas crenças e vendo que elas estão criando a realidade atual e cuidando de trocar isso. Gente, pensa que tem coisas que a gente escuta, tem coisas que a gente traz desde da barriga da nossa mãe. Que desde pequenininho a gente ouviu ali, bebezinho, dormindo, a nossa mãe, nosso pai, eu sei lá quem cuidou da gente, quem não conviveu com o pai e com a mãe. Ai, tá muito difícil ganhar dinheiro, dinheiro não dá em árvore, rico é tudo desonesto. Ai, meu Deus, as pessoas gostam muito de enganar as outras. Tá ali, ó, no colinho, o bebezinho. Escutando, mamando e escutando. Desde bebezinho você escuta esses encalacramentos aí na sua vida. Então, insista na mudança das suas crenças. Porque você vai precisar repetir muito. Você vai escolher aquele pensamento naquele dia, novo, mas sem querer, automaticamente, a primeira coisa que você vai pensar quando falar em dinheiro vai ser aquela coisa velha. Então, cuida dos teus pensamentos, cuida das tuas emoções. Cuida da sua vibração. Dessas formas, vocês me deram várias coisas. Então, olha assim, olha só. Se a sua vibração atrai tudo que você tem na sua vida, como que você não vai tirar um tempo na sua agenda para cuidar da sua vibração, cara? Você tá louca? Você tá louco? Ou então fica aí encalacrado e para de reclamar. Não reclama. Não baixa a vibração do mundo. Ou então se coloca na sua agenda. Acorda mais cedo. Eu faço isso. Eu faço isso hoje. Minha vida é muito mais tranquila. Mesmo assim, eu acordo muito mais cedo para eu cuidar da minha vibração logo de manhã.
Eu faço várias coisas, eu danço, eu medito, eu faço algumas práticas, eu faço um monte de coisa de manhã, pra já começar o dia com a vibração lá no alto. Se eu acordo meio desanimada, eu já faço alquimia, eu boto música alta. Se eu acordo um pouquinho ansiosa por alguma razão, eu baixo a minha bola, eu medito mais, eu faço coisas de relaxamento. Cuida, essa é a coisa mais preciosa que você tem. Vocês já conhecem o mentalismo. Se os planos mental e espiritual, e o espiritual a gente acessa com o nosso poder de pensar, são superiores e criam a nossa experiência no plano físico, vocês já perceberam que a coisa mais importante que vocês têm que cuidar é da mente? E da vibração. Que é o pensamento vira vibração. Ou não perceberam ainda? A dica que a gente tem aí para se conectar com novas vibrações são visualizações, você se imaginar nas situações que você quer, né? Visualizar. Pensamentos conscientes, cuidar dos teus pensamentos, porque eles vão virar emoções que vão virar vibrações. Programar mesmo a sua mente, sabendo que você precisa repetir essas ideias incessantemente e com muita disciplina, tá? Para que a coisa aconteça. E aí não adianta, você vai lá, faz uma visualização, escuta a minha live uma vez na vida e passa o dia inteiro pensando um monte de coisa. Percebe que você está enchendo o teu potinho 99% de coisas péssimas e 1%, eu falei 99%? E 1% de boas nutrições pra sua mente? Você precisa cuidar disso, tá? Agora é com você, meu bem. Quem vai cuidar da mente? Quem vai fazer o quê? O que você vai fazer de hoje para amanhã, a partir de agora, para colocar a lei da vibração em prática? Me conta aí, escreve aí, porque eu quero ver vocês escreverem se comprometendo publicamente. Escrevam aí o que vocês vão fazer. Me contem. Boa, estão comprometidas. O que você já vai fazer a partir de agora? Tá, tenho anotado tudo, só que tem que pegar a anotação e falar como que eu boto aqui na minha agenda para começar a implementar esse negócio. Porque conhecimento sem ação não serve para nada. Tem que implementar. Ficou 1 hora comigo? Sai daqui e fala, cara, vou botar na minha agenda aqui. Não tem agenda, vai pegar um papel e vai colar no banheiro. A partir de amanhã, não esquece de fazer isso. A cada pensamento negativo, 2 positivos opostos. 10. Fala pra sua mente. Não é assim. É assim. Ensina pra sua mente. 10. Cada pensamento negativo, 10 positivos. O que mais? A gente tem só mais 1 minuto juntos. Tem homens e mulheres aqui. Eu tô com muito calor hoje, eu resolvi fazer live sem ar. Tô quase morrendo aqui, gente, de calor. Compartilhem essa live com quem precisa saber. Vou me ajeitar. Quem quiser dar print, compartilha, bota nos stories, vai estar lá no feed. Tira uma foto minha sorrindo e manda, bota nos stories e me marca. Escreve seu maior insight. Pô, essa live foi isso, aprendi essa coisa, tal coisa. Escreve e vambora. Eu quero ver vocês tendo mudanças e transformações. Não esqueçam que eu vou abrir inscrições para imersão, tá, gente? A imersão vai ser dia 12 e 13. Eu vou abrir essa semana, no final da semana, a imersão. Tô falando porque depois, meu Deus do céu, gastei o cartão com roupa, comprei uma bolsa incrível. Guarda para comprar a imersão. Não fica reclamando, principalmente quem tá aqui no meu desafio, tá sendo preparado para isso, tá bom? Vai entrar na imersão assim, já num outro nível de aprendizado. Fiz um exame adiado por 20 anos, muito bem. Agora mentaliza você bem saudável, não põe energia em doença, põe na saúde. Visualize você bem saudável. É isso que você tem que fazer. Não importa o que dá, o resultado, não importa nada que aconteceu de hoje para ontem. Só o que você vai fazer a partir de hoje que importa.
A vida é uma tela em branco. Acredita em mim. Tudo é possível. Tudo é possível. Então tá bom. Então, vocês podem escrever lá no post. O que vocês vão fazer? Pose para mais um print. Pior que eu faço. Um beijo! Fazer essa live com vocês deixa minha vibração lá no alto. Amei! Eu que agradeço. Agradecer sobe vibe pra caramba. Não esqueçam disso. É a maior estratégia para subir vibe, tá? Grande beijo, obrigada pela companhia. Amanhã tem mais às 19h19.